Há dores que não gritam, mas queimam por dentro como fogo oculto. Entre elas, talvez uma das mais silenciosas e devastadoras seja a de ser ignorada. Não se trata apenas da ausência de palavras ou de gestos, mas da sensação de que a própria existência foi apagada do olhar do outro. É como estar presente em corpo, mas invisível em essência. Quem já experimentou esse abandono disfarçado de silêncio sabe que não é simples melancolia, é uma ferida profunda que toca a raiz do ser. Quando alguém que um dia foi importante escolhe nos ignorar, é como se dissesse sem palavras: você não existe mais para mim. Viktor Frankl nos lembra que o ser humano só floresce quando se sente reconhecido como único, insubstituível. Ser ignorada, portanto, não é apenas sentir a falta de atenção, é perder a testemunha da própria vida, como se não houvesse ninguém que confirmasse nossa passagem pelo mundo. E quando a vida parece perder essa testemunha, o sentido vacila. O coração pergunta: para que existir, se ninguém me vê? Erich Fromm acrescenta que amar é ver o outro em sua essência, enxergar o invisível que o torna singular. Ser ignorada é exatamente o contrário, é ser reduzida a um objeto, a uma função, ou pior, a nada. É a negação do vínculo mais humano que existe, ser reconhecido como presença viva. Esse esvaziamento não apenas fere, ele desumaniza. E a mulher que carrega essa dor dentro de um relacionamento, ou na memória de alguém que a descartou, sente a alma encolher como se sua dignidade tivesse sido rasgada em silêncio. A neurociência confirma o que o coração sempre soube: o cérebro humano reage à rejeição social da mesma forma que reage a uma queimadura. Invisibilidade dói como fogo na pele. O corpo não distingue entre a dor física e a dor da exclusão. Ombros ficam pesados, o estômago se contrai, o peito aperta como se estivesse sem ar. A solidão não é só mental, é corporal. Ela se instala nos músculos, no ritmo da respiração, no vazio do olhar. Ser ignorada é uma ferida que o corpo inteiro carrega. Mas talvez a chave esteja em reconhecer que essa dor não é apenas sobre o outro. Não é apenas sobre fazer falta para ele. A questão mais profunda é: como recuperar o poder de existir como presença significativa no mundo? Essa ausência, que parece ser uma condenação, pode se tornar um convite. Frankl ensinou que, diante do inevitável, ainda resta a liberdade de escolher a atitude. Talvez o silêncio que hoje machuca seja também o espaço onde uma nova resposta precisa nascer. Este é o início da nossa travessia. Validar a dor, sim. Reconhecer o peso invisível de ser ignorada, sim. Mas também abrir a possibilidade de reencontrar a dignidade e a força interior que não dependem do olhar de ninguém. Porque a chama que arde no quarto silencioso, ainda que ninguém a veja, continua iluminando. E é essa chama que agora precisa ser honrada. Há um movimento quase instintivo que acontece quando alguém nos ignora. A alma começa a implorar por um olhar, um gesto, qualquer sinal que devolva a sensação de existir. Essa busca, no entanto, é uma armadilha sutil. Quanto mais tentamos provar nosso valor, mais reforçamos, sem perceber, a ideia de que esse valor depende do outro. É como tentar segurar a água nas mãos. Quanto mais força usamos, mais rápido ela escapa. Viktor Frankl nos oferece uma chave preciosa para entender esse processo. Ele dizia que, quanto mais nos fixamos no vazio, mais ele nos consome. Esse aprisionamento no que falta é exatamente o que a logoterapia chama de hiperreflexão. Quando a mente se fixa obsessivamente no que não tem, a atenção, o afeto, a presença, o resultado não é saciedade, mas fome cada vez maior. O olhar se estreita para o que falta, e o mundo se reduz a um vazio que se repete como eco. Na prática, isso se manifesta de formas dolorosamente comuns: mensagens enviadas e não respondidas, tentativas de conversas que acabam em silêncio, gestos de carinho que parecem se perder no ar. A insistência em ser vista cria um campo de escassez, onde cada ausência pesa como prova de rejeição. Não é falta de amor próprio, mas o desespero de querer existir no reflexo de alguém que já fechou os olhos. O corpo sente essa luta invisível. O coração dispara, a respiração fica curta, o estômago parece um nó. O esforço em mendigar atenção drena a energia vital e nos faz acreditar que, sem esse olhar, não somos nada. Mas a verdade é que, quanto mais insistimos nesse caminho, mais nos afastamos de nós mesmas. A presença que se humilha para ser notada perde a própria dignidade. E essa perda dói mais do que a ausência inicial. É preciso perceber a armadilha. Insistir em ser vista nunca traz de volta a luz que se apagou.
Pelo contrário, nos aprisiona em um espelho quebrado, onde a imagem refletida nunca satisfaz. Franco lembrava que não é a ausência em si que destrói, mas a atitude de fixar-se nela. Quando o foco muda, quando o olhar encontra um outro sentido, mesmo pequeno, o vazio começa a perder força. Esse é o erro invisível, acreditar que a atenção mendigada é sinal de amor. Não é. É apenas a prova de que, ao tentar ser reconhecida no olhar do outro, esquecemos de reconhecer a nós mesmas. O silêncio do outro não é neutro. Ele carrega um peso invisível que se infiltra nos circuitos do corpo e da mente. A neurociência mostra que, quando alguém nos rejeita ou nos ignora, os mesmos centros cerebrais que registram dor física são ativados. Em outras palavras, o silêncio não é apenas desconforto emocional, mas uma experiência corporal tão real quanto uma ferida aberta. A ausência de resposta quebra os circuitos de recompensa ligados à dopamina. O cérebro, que se alimenta do retorno afetivo como alimento vital, interpreta o vazio como perda de vínculo. É como um telefone que toca sem ser atendido, cada toque aumenta a ansiedade, cada ausência de resposta aprofunda a sensação de abandono. O corpo entende isso como ameaça, e a ansiedade cresce como se a sobrevivência estivesse em jogo. Mais devastador ainda é que essa ausência cria um ciclo vicioso. Quanto mais o silêncio se repete, mais o cérebro busca compensar. Surge a obsessão, a espera constante por uma mensagem, um gesto, um olhar. Cada ausência torna-se um lembrete doloroso de que algo essencial está faltando. A atenção que não vem se transforma em dependência, e a dependência se alimenta do vazio. Franco dizia que o ser humano precisa de sentido tanto quanto precisa de ar. Quando esse sentido é interrompido pelo silêncio, a respiração emocional se torna curta, irregular. Não é apenas que o outro não responde, é que o próprio sentido de existir parece suspenso, como se a vida tivesse perdido sua narrativa. A crítica, por mais dura que seja, ao menos confirma a existência. O silêncio, ao contrário, é como um apagamento. É a ausência que grita. Na vida cotidiana, esse processo se traduz em noites mal dormidas, em pensamentos que giram em círculo, em um corpo que se contrai à espera de algo que não chega. O silêncio pesa nos ombros, aperta no peito, corrói a autoestima. Não porque a ausência seja prova de quem somos, mas porque o cérebro lê o vazio como ameaça à sobrevivência emocional. É por isso que o silêncio dói mais que a crítica. A crítica pode ferir, mas também confirma que ainda há um vínculo, ainda há um diálogo, ainda há reconhecimento. O silêncio, não. Ele é o deserto onde nenhuma palavra germina. E é justamente nesse deserto que somos chamadas a descobrir outra fonte de vida, não mais no retorno do outro, mas na presença silenciosa que podemos cultivar dentro de nós. Há um perigo sutil em deixar que a própria identidade dependa exclusivamente do reflexo no olhar do outro. Quando esse reflexo desaparece, tudo parece desmoronar. É como se a própria existência ficasse suspensa, sem contorno, sem forma. A armadilha é acreditar que somos apenas aquilo que o outro enxerga, e não aquilo que somos em essência. Victor Franco lembrava que não é o que esperamos da vida que nos sustenta, mas o que a vida espera de nós. Essa inversão de perspectiva revela algo profundo. Enquanto buscamos desesperadamente ser vistas, esquecemos que a vida nos chama para responder, não para implorar. E a resposta nunca pode vir apenas de fora. Ela precisa nascer de dentro, do solo silencioso da própria alma. A imagem de uma flor ajuda a compreender essa dinâmica. Uma flor não deixa de florescer porque o jardim está vazio. Ela floresce porque obedece ao sol, porque responde à sua própria natureza. O valor de sua existência não depende dos olhos que a contemplam, mas da fidelidade ao que ela é. Assim também a vida de uma mulher não pode se reduzir à espera de testemunhas. Se o outro não vê, ainda assim há um sol interno que pede florescimento. Viver no espelho do parceiro é como andar por uma casa onde todos os vidros estão cobertos. Procuramos sinais de aprovação, buscamos reflexos que nunca se mostram, e pouco a pouco vamos nos convencendo de que não temos rosto. A identidade se esvazia. Cada silêncio dele parece apagar uma parte de quem somos. E, sem perceber, passamos a existir apenas na medida em que somos confirmadas pelo olhar ausente do outro. Esse modo de viver gera uma sensação contínua de insuficiência. Nada é bastante, nada é inteiro, porque o espelho permanece vazio. É uma prisão delicada e quase invisível, mas profundamente limitante. A liberdade só começa quando ousamos perguntar:
Quem sou eu quando ninguém me olha? Quem sou eu quando não dependo do reflexo de ninguém? Essa pergunta abre um espaço silencioso de reconexão. Porque a vida, como dizia Franco, não se define pelo que recebemos do mundo, mas pelo que oferecemos a ele. A armadilha se rompe quando deixamos de implorar reflexos e começamos a responder ao chamado mais íntimo: ser inteiras, mesmo que o jardim esteja vazio, mesmo que ninguém nos aplauda, mesmo que não haja testemunhas. O valor da existência não está no espelho, mas na fidelidade à própria essência. Existe um movimento oculto, quase imperceptível, que muitas vezes se esconde por trás da dor de ser ignorada. É o desejo inconsciente de que o outro sofra na mesma medida. Uma espécie de vingança silenciosa: um dia ele vai sentir minha falta. Esse desejo, ainda que natural, mantém um fio invisível que continua nos prendendo ao vínculo de dor. Não é libertação. É apenas outra forma de aprisionamento. O coração acredita que está recuperando força ao desejar que o outro perceba sua ausência, mas, na realidade, continua girando em torno dele. A energia se concentra não na própria vida, mas na expectativa de punição, na esperança de que ele seja atingido pelo mesmo vazio que hoje pesa sobre nós. É uma vibração de escassez, que não alimenta a alma nem regenera a dignidade. Apenas prolonga o laço com aquilo que já deveria ter se dissolvido. Essa é a sabotagem silenciosa. Cada vez que a mente se prende à imagem do outro sofrendo pela ausência, reforça a dependência emocional. Não se trata de espiritualidade abstrata, mas de realidade concreta. O corpo sente essa prisão. A respiração fica presa, o sono se torna inquieto, os pensamentos circulam em torno de um único eixo. É como caminhar em círculos dentro de uma sala escura. A saída começa quando essa energia é redirecionada. Em vez de gastar vida desejando que ele sinta falta, é possível escolher cultivar a própria presença. Viktor Frankl falava da autotranscendência como o poder de sair de si e responder a algo maior. Esse movimento não é negar a dor, mas transformá-la em energia criadora. Quando a atenção se desloca para valores, para gestos que nutrem a vida, a frequência muda de forma natural. Isso pode se traduzir em atos simples: um livro aberto sobre a mesa, um passeio silencioso ao lado do pet, a arrumação de um canto da casa como símbolo de ordem interior. Cada gesto que afirma a própria presença é um fio de luz que substitui a corrente da vingança. A vibração se altera sem esforço, porque já não depende da ausência do outro, mas da presença em si mesma. O fator silencioso que sabota é, no fundo, a ilusão de que nossa força virá da queda do outro. A verdadeira força nasce quando ocupamos novamente nosso espaço, quando a vida deixa de girar em torno de quem nos ignorou e volta a girar em torno daquilo que nos devolve dignidade. É nesse ponto que a frequência muda, de carência para plenitude, de desejo de vingança para cuidado, de vazio para presença. O vazio, à primeira vista, parece apenas ausência. Um espaço frio, sem voz, sem cor. Quando somos ignoradas, esse vazio cresce dentro do peito como se fosse um território de deserto, árido e sem vida. A primeira reação é temê-lo, tentar preenchê-lo às pressas com respostas, mensagens, presenças substitutas. Mas Viktor Frankl nos lembra que o vazio existencial não é apenas ameaça, ele é também convite. Convite para transcender, para buscar um sentido que não dependa de quem nos virou as costas, mas da nossa própria fidelidade à vida. O vazio dói porque nos arranca das ilusões. Ele nos força a olhar para dentro, para um espaço onde não há muletas emocionais. Nesse silêncio, a pergunta não é como faço ele sentir minha falta, mas sim o que a vida está pedindo de mim neste momento. Franco dizia que, quando não podemos mudar a situação, somos chamados a mudar a nós mesmas. O vazio, por mais duro que pareça, pode se tornar o solo fértil onde algo novo brota. Muitas mulheres, após vivenciarem rejeição ou abandono, descobriram nesse espaço o início de um novo caminho. Algumas encontraram forças para iniciar projetos, outras redescobriram dons esquecidos, outras ainda transformaram a dor em serviço, em arte, em cuidado consigo e com o mundo. O vazio, quando aceito como portal, pode revelar um poder que não existia antes da perda. É a travessia da semente. Ela precisa desaparecer no escuro da terra antes de nascer a luz. Essa transformação não é romântica nem imediata. É processo lento, às vezes feito de lágrimas, de noites solitárias, de perguntas sem resposta. Mas é nesse terreno escuro que a alma descobre suas raízes. O que parecia morte pode se tornar germinação.
O que parecia fim pode revelar-se começo. O vazio, afinal, não é apenas ausência. Ele é espaço. E espaço é a condição para que algo novo possa nascer. Rollo May dizia que a coragem de existir é escolher a vida mesmo diante da angústia. Essa coragem não anula o medo, mas o atravessa. Ao transformar o vazio em portal, escolhemos não implorar, mas responder. Respondemos ao silêncio com criação. Respondemos à ausência com presença. Respondemos à dor com dignidade. E nesse gesto silencioso, mas profundo, encontramos um poder que não depende de ninguém além de nós mesmas. Há um paradoxo sutil no coração humano. Quanto mais tentamos controlar a ausência, mais presos ficamos nela. E, no entanto, quando retiramos a energia da necessidade, algo inesperado acontece. O outro, muitas vezes, passa a perceber a falta. Não porque foi forçado a isso, mas porque a presença que antes se dissolvia em carência agora vibra de outra forma. A lógica da autotranscendência, que Viktor Frankl tanto destacou, é clara. Quando deixamos de girar em torno da dor e voltamos a investir nossa energia em algo maior do que o próprio sofrimento, uma mudança silenciosa acontece. O vínculo que antes era sustentado pelo desespero perde força, e no lugar nasce um espaço vibrante de autenticidade. Essa transformação não precisa ser anunciada, porque não depende de estratégias externas. Ela se manifesta como energia, como presença que já não mendiga, mas simplesmente é. A neurociência, de forma curiosa, confirma esse movimento. O cérebro humano é sensível às incongruências emocionais. Ele percebe quando alguém não está mais preso à espera, quando a dependência se dissolve. É como se o silêncio, antes carregado de angústia, agora se tornasse leve, porque já não possui o mesmo poder. O outro, então, sente a ausência não como cobrança, mas como espaço. E esse espaço, paradoxalmente, pode despertar nele a percepção de que algo precioso se perdeu. Mas aqui está a revelação. A falta mais dolorosa não é da presença que súplica, mas daquela que encontrou sentido fora dele. Quando a vida começa a se encher de outros propósitos, quando a rotina se organiza em torno da própria dignidade, quando a energia retorna para o cuidado de si, uma nova frequência é estabelecida. Não é provocação, não é jogo, não é manipulação. É simplesmente a expressão natural de uma vida que deixou de ser sombra e voltou a ser luz. Nessa luz, o outro pode até sentir a ausência, mas isso já não importa da mesma forma. Porque a verdadeira conquista não está em fazê-lo sofrer, mas em ocupar novamente o próprio espaço. É nessa presença silenciosa, plena de sentido, que a manifestação invisível acontece. O outro sente, mas você já não depende da percepção dele. O jardim floresce, e o perfume se espalha, mesmo que ninguém esteja ali para contemplar. Há momentos na vida em que a experiência de ser ignorada parece apagar todas as cores. A ausência pesa como se fosse uma sentença, e a alma sente-se reduzida à sombra. No entanto, o ensinamento de Viktor Frankl ressoa como uma chama silenciosa. A liberdade última do ser humano é escolher a sua atitude, mesmo quando não pode mudar a situação. Essa é a fronteira onde a dignidade é preservada ou abandonada. Quando alguém nos ignora, não podemos controlar seus gestos, mas podemos decidir o que fazer com o vazio que fica. É aí que começa a transformação. Frankl atravessou horrores inenarráveis e ainda assim testemunhou: não é a dor que define a pessoa, mas a resposta que ela oferece à dor. Essa verdade se aplica também às feridas afetivas. O silêncio do outro pode ser devastador, mas a resposta que damos a esse silêncio pode nos libertar. Quando escolhemos ocupar nossa vida com autenticidade, deixamos de ser sombra. Deixamos de ser uma presença apagada que depende do reflexo de alguém e voltamos a ser presença plena, que se sustenta em valores e sentido. Rollo May chamava de coragem de existir essa escolha de se afirmar mesmo diante da rejeição. Não se trata de negar a dor, mas de assumi-la como parte do caminho e, a partir dela, criar vida. A solidão pode se tornar solo criativo. A ausência, antes vivida como condenação, pode se converter em espaço de crescimento. Essa coragem não nasce da força bruta, mas da suavidade firme de quem se recusa a desaparecer. É fundamental perceber que o poder não está em provocar sofrimento no outro. O verdadeiro poder está em reocupar o próprio espaço interior, em restaurar a própria voz, em reconhecer-se como ser inteiro. Quando isso acontece, a falta que ele sente já não importa tanto, porque a abundância que você recupera é suficiente em si.
A dor de ser ignorada perde o veneno quando se descobre que não é o olhar do outro que sustenta a vida, mas a fidelidade ao próprio sentido. Tornar-se presença é mais do que ser vista. É vibrar em uma frequência de autenticidade que não pode ser apagada. É caminhar pelo mundo com a serenidade de quem sabe que sua dignidade não está em disputa. Essa presença não implora, não mendiga, não ameaça. Ela simplesmente existe, plena, silenciosa e inegável. É por isso que não pode ser ignorada, porque já não depende de ninguém para ser real. Assim, a travessia se cumpre. Da sombra à presença. Da carência à abundância. Do vazio à plenitude de sentido. Esse é o chamado mais profundo que a vida faz em meio ao silêncio. Não espere ser reconhecida para existir. Seja. E ao ser, você se torna invencível. Antes de encerrar esta reflexão, quero lhe deixar um convite silencioso, íntimo, que não é dirigido à pressa, mas à profundidade. Quando alguém a ignora, quando o silêncio do outro pesa como chumbo, surge a tentação de buscar respostas fora. Mas a pergunta essencial não é o que ele sente ou deixa de sentir. A pergunta essencial é: o que a vida está pedindo de você neste silêncio? Essa pergunta, se levada a sério, pode se tornar um farol. Porque não é o vazio que define, mas a resposta que nasce dentro dele. Talvez este momento seja um chamado para reencontrar valores esquecidos, para recuperar gestos de cuidado com sua própria alma, para descobrir uma força que não depende de aplausos nem de olhares. O silêncio pode ser uma prisão, mas também pode ser um santuário. E, dentro desse santuário, você pode ouvir a sua própria voz outra vez. Viktor Frankl lembrava que cada ser humano carrega uma missão única, algo que só ele pode realizar. A ausência do outro não cancela essa missão. Pelo contrário, pode até despertá-la. Quando a vida retira testemunhas externas, ela nos convida a ser testemunhas de nós mesmas. Isso é liberdade. Isso é sentido. Isso é dignidade. Por isso, meu convite é simples e profundo. Olhe para dentro e pergunte-se o que precisa nascer agora. Não como cobrança, mas como gesto de amor a si mesma. Se essa reflexão tocou sua alma, permaneça nesse caminho de busca e silêncio. Há muito mais a ser explorado, e cada novo passo pode fortalecer sua presença no mundo. Este espaço foi criado como um refúgio, como uma companhia discreta em sua travessia. Se sentir que deseja continuar caminhando junto, acompanhe os próximos encontros e, se quiser, compartilhe sua experiência não como desabafo, mas como testemunho de coragem. Porque cada vez que uma mulher escolhe responder à vida com autenticidade, ela ilumina também o caminho de outras. Este é o convite. Desperte, não para provar sua existência ao outro, mas para viver plenamente a sua própria presença. Porque a vida, silenciosa e firme, continua lhe perguntando: o que você fará com este momento?